Olá, você que acompanha Matsuda nas redes sociais, estamos de volta com mais um Matsuda em Foco, nesta série especial sobre a criação de bubalinos na companhia do médico veterinário João Gabriel Carvalho. E hoje a gente fala sobre o manejo com as búfalas. João, em primeiro lugar, seja muito bem-vindo aqui ao programa. Olá, Alessandro, olá pessoal que nos assiste, é um prazer estar aqui com vocês. João, uma cena bem clássica é a gente ver búfalas em áreas alagadas ou às vezes até em ambientes com lama. Por que isso é comum nessa espécie animal? Bom, Alessandro, então diferente do que a gente vê no campo, né, que a gente pensa, não, a búfala é um animal muito resistente, é um animal que você pode não ter muito cuidado com ela, mas é um animal que sente um estresse térmico muito intenso aqui no Brasil. Então, apesar dela ser um animal resistente, realmente, o estresse térmico ele é presente no Brasil. Então, praticamente no Brasil todo, a gente tem regiões úmidas e regiões muito quentes. E isso, a sudorese é muito intenso, o estresse térmico é muito intenso e pode fazer com que caia a produção dessas búfalas. Então, um motivo delas ficarem na água, ficarem na lama, é para aliviar um pouco o estresse térmico. Então, isso ela vai perder calor com o ambiente e ela consegue aliviar um pouco a temperatura do seu corpo, ela consegue manter ali uma temperatura ideal e confortável para ela. Mas um motivo muito intenso é a questão de piolhos também. Então, diferente dos bovinos, os búfalos eles têm piolho como infestação comum no seu corpo. Não só os piolhos, mas também carrapatos. Mas o piolho seria um dos motivos para ela ficar dentro dessa lama. Então, quando essa búfala, de uma maneira natural e um instinto, ela vai ficar na lama ou dentro da água, esses piolhos acabam morrendo. Então, ficar em ambientes mais úmidos, descansar em ambientes mais úmidos ou fazer essa camada de lama ao redor do seu corpo, ela consegue controlar a população de piolhos e também de carrapato. Então as búfalas elas gostam desse ambiente mais alagado, de lama, mas não necessariamente você necessita ter isso na propriedade. Se você tiver um chuveiro, por exemplo, pré-ordenha, que a gente já vê muitos fazendas de leite de bovinos, você vai ter o mesmo controle em relação à temperatura dessa búfala, você vai ter o mesmo controle das carrapatas e também dos piolhos no corpo desse animal. Só com a presença da água ali, você já tem uma queda e um controle da população desses parasitas no animal. Agora, existe alguma diferença prática no manejo da vaca, aliás, da búfala em comparação ao manejo de uma vaca? Sim. Então, tanto no manejo nutricional, né, que é diferente em relação à dieta, você tem que fazer um manejo diferente. A questão reprodutiva é diferente, a questão da presença do bezerro ali junto com a búfala no momento da ordenha também é diferente. Então, a búfala é um animal que ele ainda necessita muito da presença do rebanho e da bezerra ali. E é um instinto de sobrevivência. Por exemplo, numa fazenda é muito comum nós vermos vários bezerros ingerirem o leite de uma búfala só, mesmo de mães diferentes, certo? E ela realmente não evita que esse animal ingira o leite, mesmo sendo de outra búfala. Por quê? É uma questão de sobrevivência do rebanho. Quanto mais leite tiver para todos os bezerros ali, mais a maior probabilidade desse rebanho naturalmente ficar vivo. E muitas vezes até animais adultos você vê ingerindo leite em outras búfalas e elas deixam. Então é um animal muito mais tranquilo do que uma vaca, tá? Muitas vezes a gente pensa, búfalo é bravo, o búfalo é bravo, isso é manejo. São animais extremamente dóceis, eles são extremamente calmos, tá? Isso depende de manejo. Você tratar o animal de uma maneira calma, você não assustar esse animal, vai ser um animal muito tranquilo para você manejar, né? Então dificilmente a gente tem acidentes com esses animais. Obviamente pode acontecer, sempre tomar todo cuidado, mas são animais muito dóceis. E a presença do rebanho e dos bezerros é muito importante. Então, no momento da ordenha, esses animais, normalmente eles não gostam de ser peiados as duas patas. Normalmente se faz uma peia só em uma pata e com o bezerro ali do lado, mamando um pouquinho antes, ela já começa a soltar o leite para você ordenhar. Então, tem algumas diferenças pequenas, mas eles têm suas especificidades também. A gente não pode tratar como se fosse uma vaca leiteira. Elas são diferentes, elas têm algumas necessidades específicas e a gente tem que contribuir com essas necessidades. Você tem que fazer e suprir essas necessidades de uma maneira específica para que ela atinja a máxima produtividade de leite, ganho de peso
e o conforto geral desse animal. Por exemplo, o manejo reprodutivo é algo que também é diferente com as búfalas, né? Com certeza. Então, isso é uma informação que muita gente não sabe, mas se você pegar do norte do Brasil para cima, então mais próximo da linha do Equador, você não tem uma diferença na época do ano para reproduzir esses animais. Porque basicamente você vai ter sol o ano todo e você não tem uma variação na duração da luz do dia. Mas quando você pega, por exemplo, do Tocantins para o sul, então vamos pegar Goiás para baixo até o Rio Grande do Sul, a variação da duração do dia vai interferir na reprodução das búfalas. Então a búfala, assim como a ovelha, para quem também não sabe, ela se reproduz e ela é ativada o sistema reprodutivo dessa búfala quando você tem a duração do dia mais curta. Ou seja, aqui no sudeste, no sul, no centro-oeste, no período de inverno. Então a gente está se aproximando desses períodos, né? E aí que essas búfalas começam a ciclar. Porque diferentemente do verão, né, aqui para o sul, ou inverno no norte, mas no norte você não vai ter essa variação. Quando você tem a duração do dia muito longa, o sistema reprodutivo da búfala ele vai estar inativo. Por uma questão de sobrevivência. Época do ano que esse animal vai nascer, e isso já é um instinto. Então, assim como as éguas também, é o inverso. As éguas vão se reproduzir no período com maior intensidade de luz, em diferença das búfalas, que é no período de menor intensidade. Então, a estação de monta das búfalas, ela se concentra nos meses aí de maio, onde você já tem uma diminuição da intensidade da luz, maio, junho e julho, que aí são os meses que tem um dia mais curto e assim a reprodução delas estão mais ativas. Se você quiser utilizar protocolos, você pode utilizar, mas normalmente eles vão responder mais nesses meses de luz mais curta. No verão ou na primavera, quando a luz começa a ficar mais longa durante o dia, pode até funcionar os hormônios, mas você vai ter uma resposta mais baixa, assim você não consegue manter todo o rebanho produtivo por todo o ano, porque você tem uma concentração dos nascimentos e, consequentemente, da lactação desses animais. Bom, já que a gente está falando de cria, a gente está falando sobre reprodução, uma última pergunta é sobre a mortalidade com bezerros bubalinos, né, que é uma taxa ainda muito alta. O que é possível fazer para a gente minimizar a taxa de mortalidade com os bezerros bubalinos? Bom, então a coccidiose é um grande problema na produção de búfalas, e isso leva a uma mortalidade muito grande dos bezerros, principalmente nos primeiros meses de vida. Então, muito mais intenso do que os bovinos. Mas, diferentemente dos bovinos, você não pode utilizar ionófilos para controle dessa coccidiose. Então, qual que é a ideia? Você tem que dar a melhor nutrição possível para essa búfala, para ela repassar um colostro de qualidade para esses bezerros, para no início da vida ali eles terem alguns meses de proteção e evitar a sua morte. Mas a Matsuda, como já foi bem dito aqui, nós temos produtos específicos para bubalinos que a gente tem aditivos para o intestino ficar mais saudável. Então, quanto mais saudável for o intestino desse bezerro, né, desse búfalo recém-nascido e até nessa fase de desmama, ele vai ter menos chance de vir a mortalidade. Então, a gente cuidar bem desse animal desde o início da vida com produtos específicos para bezerros bubalinos, você consegue fazer ele ter um sistema imunológico apto para se proteger, principalmente da coccidiose, que é o maior causador de mortalidade desses animais no início da vida dele. Então, não adianta você trabalhar com produtos inespecíficos para búfalos e principalmente com ionófilos, como a gente já falou aqui, que são tóxicos para esses animais. Né, que o controle que seria feito de coccidiose seria com ionófilo, mas isso vai acabar levando o animal à morte se você utilizar, porque ele vai ser tóxico para os bubalinos. João, obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no Matsuda em Foco. Bom, obrigado, Alessandro, obrigado pessoal que nos assistiu, espero ter ajudado. Qualquer dúvida, o Departamento Técnico está à disposição de vocês. Lembrando que para fazer a suplementação mineral do seu rebanho bubalino, a Matsuda tem o Top Búfalo disponível para você com os nossos representantes que estão por todo o Brasil. E para mais detalhes, acesse também o nosso site matsuda.com.br. Ficamos por aqui, um abraço, até o próximo encontro. Matsuda, quem usa não muda. Matsuda.